Hoje para conversar com vocês através do convite da empresa e de um serviço que a Unimed Campinas oferece para falar com vocês de primeiros socorros. A minha ideia não é dar uma aula como se eu estivesse numa faculdade, nada disso, mas é passar para vocês algumas noções básicas do que vocês, no ambiente que vocês estiverem, podem fazer para ajudar um paciente ou uma pessoa ou um familiar que sofre um acidente de trabalho, tá? Eu não quero que isso aqui seja um monólogo, não quero ficar aqui falando o tempo inteiro, vocês perguntem, me interrompam, é um bate-papo que eu quero fazer com vocês, tá? E assim, às vezes eu uso termos que vocês vão falar, mas o que é isso? Então, me chama, pergunta, para poder realmente passar para vocês alguma ideia, alguma noção, tá bom? Então, a Unimed Campinas é uma empresa que tem o objetivo de fornecer saúde, né, através dos médicos que atuam lá. Ela trabalha através do cooperativismo, não sei se vocês sabem o que é isso. É um grupo de médicos que você recebe pelo que você trabalha. Se você não trabalha, você não recebe. Se tem lucro, você recebe proporcional ao que você trabalhou. E se tiver prejuízo, você também paga proporcional ao que você tem de ações lá dentro. Então, numa tentativa de se diferenciar nesse mercado de empresas e serviços de saúde, na tentativa de inovar, de buscar um diferencial, o que eles perceberam? Que seria importante evitar a doença. Que não só a cooperativa, que é uma empresa de seguro médico, assim como o INSS, a Previdência Social, assim como todas as empresas e até mesmo o nosso bolso, a gente gasta menos prevenindo doença do que tratando uma doença depois que ela já se instalou. Então fundou-se dentro da cooperativa da Unimed Campinas um departamento de medicina preventiva que traz entre as coisas que ela faz, além de promover ações de caminhada, controle de glicemia, traz essas palestras para as empresas também, que é por isso que eu estou aqui hoje, e traz também grupos de discussão, de conversa sobre diversos temas, que qualquer um de vocês podem participar, tá? Qualquer usuário da Unimed Campinas pode participar, se tiver interesse, se tiver querendo agregar algum conhecimento nessas áreas, ou está com algum probleminha na família sobre esses assuntos, um diabético, ou um pai que quer parar de fumar, quer saber como controlar melhor a pressão. Então vocês podem participar desses grupos de bate-papo, de orientações, espontaneamente, não precisa ter indicação médica, não precisa ter encaminhamento, é só procurar o Departamento de Medicina Preventiva, que vai ter o telefone aqui no último slide, tá? Então, entrando propriamente no nosso bate-papo hoje, que seriam os primeiros socorros, o que é isso? É o que fazer quando você vê uma pessoa passando mal, ou acidentada, ou com ferimento, ou um afogamento, que possa contribuir para que essa pessoa recupere e não ao contrário, que prejudique ela. É toda a diferença no prognóstico dessa paciente. Então, às vezes ele sofreu um acidente, ele poderia até ficar bom, mas aí ele é socorrido de uma forma inadequada, faz um movimento brusco, vamos supor, de pescoço, e se torna paraplégico, né? Que é aquela pessoa que perde os movimentos porque seccionou a medula. Tá? Então, vai fazer toda a diferença os primeiros socorros no prognóstico dessa pessoa que está aí, ou convulsionando, ou acidentada. Então, como eu falei, é o atendimento imediato, é a primeira coisa que a pessoa vai receber quando ela sofre um acidente, que vise melhorar o prognóstico, que preserve os sinais vitais dessa pessoa. O que é isso? É preservar a respiração, o batimento do coração, para que ela não chegue no hospital morta. Se ela sofreu um acidente e ainda está viva, a nossa função ali de primeiro socorrista é isso, é mantê-la viva de uma forma correta, tá? O primeiro socorro não substitui o atendimento médico, lógico, mas se você está ali do lado dela, é você que vai prestar isso daí para ela, tá? Para a vítima. Existe já, não sei se vocês sabem, um artigo do Código Penal que fala que você não pode deixar de prestar socorro.
Você tem que prestar socorro, porque senão você pode ser multado, você pode ser penalizado por isso, e isso está no artigo 135 do Código Civil, do Código Penal, e você pode, inclusive, receber uma multa, né, porque você não prestou nenhum socorro. Então, acho que é importante a gente saber um pouquinho sobre isso. Tem algumas regras que são básicas, tá? E é fácil de fazer e é fácil de memorizar também. Então, primeira coisa, você tem que ter algum conhecimento do que fazer. Porque também chegar lá de alegre não resolve. Demonstrar confiança para essa pessoa que está vitimada ali, senão também ela vai ficar mais desesperada que você. Né? Falar com segurança e procurar sempre observar tudo na hora que você está ali, porque isso aí vai ser importante depois. Se ela estiver consciente, faça algumas perguntas para a pessoa, para você tentar identificá-la, para você poder depois prestar outras informações na hora que ele já foi para um pronto-socorro ou na hora que o SAMU chega. Se ela tiver sede ou qualquer coisa na boca, não dê água, não deixe nada na boca dessa pessoa. Por quê? Porque é a via de acesso da nossa respiração, é por onde vai entrar o oxigênio para os pulmões, vai fazer toda a diferença se ela respira, se não respira. Então, se tiver sede, não dê água, não faça nada, acalme, deixa ela tranquila e depois a gente pensa nessa questão da sede. Se tiver alguma coisa na boca, tirar. Se estiver vomitando, colocar de lado. Se vai ter que fazer reanimação porque ela está parada, em decúbito dorsal, tá? Isso vocês vão ver nos próximos slides aí, nas próximas projeções. Então, assim, como eu falei, a finalidade é manter o sinal vital, que é respiração e coração batendo, impedir o agravamento do estado dessa vítima de acidente, tá? Seja ela um acidente, seja uma intoxicação, seja um afogamento, ou uma crise convulsiva, seja o que for. E ter uma certa dinâmica, uma certa organização, porque se vocês ficarem como está aqui nessa projeção, não vai resolver, né? Então tem que ter uma ideia de onde eu começo, porque senão também não dá para manter para fazer nada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma avaliação rápida e primária, que é o quê? Está respirando? Isso é fundamental. Tem batimento cardíaco? Depois nós vamos pensar lá no braço quebrado, na perna que está com o osso para fora, ou então nas outras coisas, tá? O mais importante é a respiração e a circulação. Então, nessa projeção mostra o paciente em decúbito lateral, porque ele deve ter alguma coisa na boca, ou se ele está vomitando, tem que ser em decúbito lateral. Ou se vocês encontram a pessoa em posição que não é decúbito dorsal, você vê que ela não está respirando, então você vai virar para decúbito dorsal, o paciente deitado, numa superfície reta, mas sempre quando for movimentar, tomar cuidado com o pescoço. Lembrar que o centro da respiração está logo aqui próximo das vértebras cervicais. E se você fizer movimento brusco, uma medula, né, que está um pouco inflamada ou machucada, o movimento brusco você pode romper ela totalmente. E aí você vai selar o prognóstico dessa pessoa, tá? Então, primeira coisa é isso, respiração, circulação e o estado neurológico dela. Depois que nós vamos nos preocupar com as coisas que mais impressionam, pelo menos os leigos, né? O que impressiona? Uma fratura, se está em estado de choque ou não, se tem alguma coisa sangrando muito. Se tem, por exemplo, um ferro ou uma madeira enfincada, encravada, sei lá, no abdômen, em qualquer lugar. E se tem uma articulação fora de lugar, ou tá com aquela perna assim para trás. Então isso é depois. O principal é a respiração e o batimento cardíaco. Uma pergunta do slide anterior. Como que o pessoal verifica se tem batimento cardíaco? Vamos falar no próximo, tá bom? Então, selecionamos para conversar com vocês alguns tópicos, porque também não dá para ensinar tudo. Então nós selecionamos o que é mais frequente, o que ocorre mais, que seria a parada respiratória, que depois nós vamos falar, inclusive como faz, tem um vídeo que mostra como faz, tá? Afogamento,
que acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Vira e mexe, a gente é surpreendida por afogamento, inclusive em clubes, na casa, na chácara, onde tem aquele churrascão. Epilepsia, que é aquelas pessoas que têm crises convulsivas, que do nada começam a tremer, perder saliva, às vezes perde xixi, cocô, né? Queimadura, que também é uma coisa que tem muito mito. Todo mundo fala, passa manteiga, passa álcool, passa gelo. Então nós vamos conversar um pouquinho. Fraturas, envenenamentos e rapidamente depois, no final, nós vamos falar um pouquinho sobre infarto de coração e infarto cerebral, que a gente chama infarto do miocárdio quando é no coração, que é o músculo do coração. E infarto cerebral, que é o acidente vascular cerebral, que na verdade é a mesma coisa. É a falta de oxigênio nessas localizações. O infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral na cabeça. Tá? Então vamos começar por parada respiratória. Então o que é isso? Parada respiratória. É quando a pessoa não respira. Ah, tá, mas como que eu vou saber que ela não respira? Então a gente já chega naquela pessoa que está ali ou deitada ou num carro que sofreu uma batida, né? Um acidente automobilístico. E você vai ver o quê? Tem movimentos torácicos, o tórax dela movimenta, os lábios estão coradinhos ou tá roxo, as extremidades, como tá. Então isso já é uma observação que você faz e que é muito importante, que é a primeira coisa que você tem que fazer para ver se ela está respirando ou não, tá? Se tem ausência dos movimentos de respiração, então aí você vai começar a pensar que você vai ter que ventilar esse paciente. Você vai ter que fazer respiração nele para ele manter oxigênio no corpo todo, para depois você poder transferi-lo para um hospital ou para um pronto-socorro. Sabe-se que quanto antes você institui a ventilação nesse paciente que parou de respirar, melhor vai ser o prognóstico dele. Se passar mais de 4 minutos que ele está em parada respiratória e você ainda não implantou nada, não começou a reanimar esse paciente, a chance dele sair com muitas complicações é grande. Se você consegue começar em 4 minutos, ele parou de respirar, em 4 minutos você já está aí preparado e está ventilando, o prognóstico dele melhora, tá? Lembra que o cérebro, se não tiver sangue para chegar lá, para levar glicose, oxigênio, a célula, o neurônio do cérebro, rapidamente morre, tá? É uma célula que não tem de onde tirar reserva de açúcar, reserva de oxigênio. Ele precisa que o sangue passe lá e um sangue oxigenado. Que é por isso que a gente tem que pensar na respiração daquele acidentado. Então, o que fazer? Sempre que você vai ventilar o paciente, você tem que pôr ele deitado, numa superfície dura, reta. Por quê? Porque depois da parada respiratória vem a parada cardíaca. Então, você já tem que pensar que você pode não só ventilar, como precisar fazer manobras de massagem cardíaca, que nós vamos ver também um pouquinho mais pra frente, tá? Se ela tiver com roupas muito apertadas, gravatas ou objetos que estão comprimindo o corpo, o tórax, o pescoço, tirar. Se tiver alguma coisa na boca, dentadura que se locomoveu, ou dente que quebrou, ou na hora do acidente ela vomitou, limpar sempre a boca, porque senão vocês não vão conseguir ventilar essa pessoa, tá? Manter o procedimento até que ela fique realmente bem sã, ou que o SAMU chegue e transporte ela para um local devido, né? Um hospital. Mantê-la aquecida, deixar longe de objetos que possam machucá-la, se tem alguma coisa aí perfurante, tirar. Nunca, de novo, ó, aparece aqui na projeção, dê nada para comer. Mesmo que ela peça, mesmo que não dê, tá? Isso vai atrapalhar. Ela tem que recuperar muito bem os sentidos e tudo, para depois você pensar em dar alguma coisa para ela comer. Mesmo porque ele pode chegar no hospital e precisar de uma cirurgia. E aí vocês acabaram de encher o estômago dele, tá? Então assim, isso vai aparecer de novo e vocês vão ver que não é para dar nada. Acidentado, nada na boca, tá? Aqui a gente começa a falar propriamente da parada respiratória. Então, o que fazer quando tem uma parada respiratória? Então aí nós vamos começar a seguir um ABC, tá? Que é as manobras de ressuscitação
que segue o padrão do ATLS, que é um treinamento que os médicos ou pessoas da área da saúde fazem para reanimar o paciente quando ele está em parada. Então, primeira coisa, pensar em A. A o quê? É vias aéreas, é ar. Esse paciente precisa respirar. Para respirar, vocês têm que observar se ele está respirando, chegar perto dele já, ouvir se ele está respirando. Enquanto você tenta auscultar a respiração, ouvir, você já olha no tórax, vê se o tórax está se movimentando ou não, e pensar que para ele ventilar, eu tenho que hiperestender o pescoço. Tá? Ele está assim, eu posso fazer isso? Não. Cuidado com a coluna cervical. Lembra do centro da respiração, que fica bem próximo das vértebras cervicais. Então você tem que hiperestender o pescoço para fazer, como está aqui nessa projeção, uma coluna aérea desimpedida, para que o ar entre na hora que se assoprar lá, para fazer a respiração nele. Tá? Então é por isso que a gente hiperestende o pescoço. Se você deixa ele assim, o ar não passa direito. Ele pode não ter nada na boca, mas vocês não vão conseguir ventilar direito. Então, hiperestender o pescoço, deixar o paciente em decúbito dorsal. E aí você vai observar se ele está respirando ou não e pensar que você já vai ter que começar com as manobras. Viu que não está respirando? O seguinte passo é ver se ele tem batimento cardíaco. Tá? Lembrar que nós temos vários pontos que você pode ver se o coração está batendo ou não. Aqui no pescoço a gente tem o pulso carotídeo, que é uma artéria carótida que sai logo lá da aorta, que é muito próxima do coração, igual a gente consegue ver aqui, ó, nesse desenho aqui, ó, lá em cima onde está o círculo. A carótida, como está muito próxima do coração, o pulso é mais forte. Então é mais fácil você sentir o pulso do paciente aqui no pescoço do que aqui. Tá? Normalmente quando a gente fala, vê se tem pulso, a gente logo vai aqui pro braço. Certo? E não, procura ir no pescoço. Por quê? Aqui é mais forte. Se ele tiver com batimento mais fraco, você vai ter maior chance de pegar aqui. Ou as pessoas menos experientes têm mais facilidade de pegar. Lembrando que pode ser tanto a direita quanto a esquerda, tá? Então, primeiro, respiração. Depois, batimento. Tem batimento? O coração está batendo ou não? Não tem? Então, aí sim nós vamos começar com as manobras de ressuscitação ou de parada cardiorrespiratória. Então, como que se preconiza hoje? São 2 ventilações, 2 respirações para 30 movimentos simulando a contração cardíaca, tá? Primeiro, a gente ventila 2 vezes e depois faz a massagem cardíaca. Lembrar que para fazer a massagem cardíaca do adulto, a gente usa 2 palmas da mão na linha que passa na direção dos mamilos, tanto no homem quanto na mulher, tá? E as mãos ficam apoiadas mais à esquerda. E por que 2 mãos? Porque tem que fazer muita força. A gente precisa comprimir esse tórax do adulto de 4 a 5 centímetros. Então, se você fica lá assim, você não massageia, tá? Se ele estiver num colchão mole, ou numa cama, ou numa rede, também você faz pressão e ele vai para baixo, você não consegue fazer uma massagem efetiva. Então, lembrando, deitado, né, de costas, numa superfície dura, as 2 palmas da mão na linha entre os mamilos, mais à esquerda, e fazer o movimento do jeito que está ali, ó. O braço todo esticado e usar toda a sua força e o seu peso para você conseguir comprimir realmente, tá? Não é uma coisa fácil. Olhando parece fácil, mas não é. Porque o adulto tem o tórax rígido, os ossos já estão todos calcificados. Então, para você comprimir 4 a 5 centímetros é difícil, tá? Então, 2 respirações primeiro e depois 30 compressões. Depois que a gente falar um pouquinho de afogamento, vai ter um vídeo que mostra fazendo isso direitinho, tá? Então, vocês vão ver melhor como que é isso daí. Na criança, como o tórax é mais frágil, é menos rígido, com uma palma da mão só, você consegue massagear. E no recém-nascido, com 2 dedos,
tá? Bebês pequenos, abaixo de 1 ano, com 2 dedos a gente consegue fazer a massagem cardíaca, porque o tórax é bem molinho, não é rígido igual do adulto, tá? Tudo bem até aí? Então, 2 respirações para 30 compressões. Ah, mas até quando eu vou ficar fazendo isso? Até ele ser removido, ou ele recuperar totalmente a consciência e sair daquela parada. Caso o batimento estiver fraco, a gente faz alguma reanimação ou não precisa? Primeiro ventila só. E aí observa, você só vai massagear quando ele estiver em parada mesmo. Senão, não. Tá? Se tiver só pulso fraco, não. Não massageia. E no caso de bebê ou criança, quantos centímetros? Porque do adulto, 5 centímetros, assim. É metade da altura do tórax. Então, no adulto, a gente fala de 4 a 5 centímetros. Na criança, é metade desse espaço aqui, ó. Você imagina quanto tem a lateral? Não sei te falar em centímetros, mas é sempre o parâmetro é esse, é metade. Afundar a parede anterior até metade do tórax. Não é até o fim, mas é até metade. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre afogamento. Afogamento, por que a gente gosta de trazer esse tema? Porque acontece muito, tá? E é a 4ª causa de morte em adulto e a 3ª causa de morte em crianças. Normalmente em crianças é por um descuido. É aquela coisa assim que você nunca acha que vai acontecer e você dá uma saidinha daquela cena lá ou daquele ambiente onde tem a piscina e a criança se afoga. E no adulto? No adulto normalmente é vai beber, bebeu, está num churrasco, não está na sua consciência boa e se afoga, tá? Então o que é o afogamento? É quando a água entra nos pulmões, encharca os pulmões e você não consegue mais fazer com que o ar entre para fazer a troca gasosa, tá? Então você não consegue mais respirar. Como eu estava falando, os adultos está muito relacionado com bebida e as crianças por um descuido, por assim, uma coisa que você jamais imagina que vai acontecer. Às vezes no adulto também, eles se perdem com o local onde vai nadar e acha que a água é tranquila e não é. Nós vimos aí há pouco tempo, né, aquele ator lá da Globo. O que nós vamos fazer no afogamento? Praticamente é a mesma coisa que eu estava falando para vocês da reanimação cardiorrespiratória, tá? Se ela tiver com a boca cheia de água, porque engoliu um monte de água e está vomitando, então deixar em decúbito lateral para que a água saia, para que não fique ali tudo parado nas vias aéreas e depois começar aquela sequência de observação. Vias aéreas, circulação, A, B e C, tá? Depois que ela eliminou a água que tiver aí na boca ou se estiver vomitando, eliminou toda essa água. Está em parada? Então nós vamos começar com as manobras de reanimação. Aqui é um vídeo que vai mostrar para vocês direitinho, passo a passo, isso tudo que eu falei. E eu acho que no vídeo é mais ilustrativo do que eu ficar falando aqui para vocês como que vocês têm que fazer, tá? Se a pessoa realmente está afogada, se ela está respirando, se ela não tem circulação. O ideal é estender a cabeça, colocar uma mão na testa, colocar o peso para cima, ver se ela faz uma rotação na boca, verifica a respiração. Se ela não estiver respirando, ou seja, não consigo ver, porque o sangue descendo, não consigo ouvir, não consigo sentir a respiração, eu de imediato já posso tampar o nariz e fazer 2 insuflações de boca a boca. A insuflação demora 1 segundo e eu tenho que ver se o peito está subindo. Cuidado para a barriga não subir. Então é importante que coloque bem para trás a cabeça. Após isso, eu posso vir aqui no lado do pescoço verificar se tem pulso. Eu vou sentir se está latejando. Se não tiver, eu já vou colocar minha mão na reta do bico do peito, na reta do mamilo, outra mão acima e vou fazer 30 massagens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Volto.
fazer 5 ciclos de 30 por 2. O que diferencia nessa manobra que é feita para o adulto e para a criança? No caso da criança, você pode colocar somente uma das mãos e a inspiração é da mesma forma. O ciclo é mesmo, 30 por 2. No adulto, normalmente a gente comprime de 3 a 5 centímetros. No caso da criança e do bebê, a gente normalmente pega essa altura aqui e comprime entre 1/2 e 1/3. Então você pode comprimir mais. Se for bebê, com 2 dedos aqui é suficiente a massagem e a inspiração vai pegar a boca e o nariz. A única diferença é essa. Tudo bem? Já sabem fazer? Uma dica, gente. Chamar ajuda. Fazer isso que ele fez não é fácil, tá? Então sempre que vocês forem reanimar alguém, chama alguém para ajudar. Aí um fica responsável pela respiração e o outro pelas manobras. E depois, quando cansar, inverte, tá? Então procura ajuda, chama ajuda, senão isso aí não chega. Você pode passar poucos minutos fazendo isso, como você pode passar muito tempo fazendo isso, tá? Outra dica, quando você for ventilar o paciente, lembrar que não adianta assoprar aqui no nariz se a boca estiver aberta, tá? Então quando você faz isso, você fecha a boca do paciente para você ventilar, insuflar ou, sei lá, soprar, como vocês quiserem, no nariz, tá? Ou fecha o nariz e vão fazer na boca. Não vai fazer um e deixar o outro aberto, porque não vai funcionar. Quando a criança é muito pequenininha, com a sua boca você pega tudo, nariz e boca. No adulto, tampa o nariz, ventila pela boca ou vice-versa, tá? Então essas duas dicas aí que ficaram. Entenderam tudo? Preparado já? Olha lá. Eu participei dos treinamentos recentemente, até esse momento de brigada de incêndio, teve a parte também de primeiros socorros, né? Tá. E foram 2 treinamentos recentes que eu participei, né? E ambos, eu ouvi a determinação que houve uma alteração, uma sugestão desde 2010 para que a respiração boca a boca não seja mais feita, somente a massagem cardíaca. Então, se você fizer só massagem cardíaca e não ventilar ele depois de 4 minutos, ele começa a ter lesão neurológica. Então, se você vê que o negócio é rápido, vai resolver, o SAMU vai chegar rápido, porque ele traz ambu, traz todo preparado, todo o material necessário para você oxigenar, perfeito. Se você vê que o negócio vai demorar e você vai ficar muito tempo ali, você pode ficar massageando, se você não ventilar, não vai oxigenar esse paciente. Tá? O ruim é que a gente nunca tem o material necessário. Às vezes você não conhece a pessoa, então você vai pôr a sua boca na boca dele. Então, tem gente que fala até para usar um lencinho para evitar alguma contaminação, mas é difícil. Realmente é difícil. O bom seria a gente ter todo a máscara, o ambu, para você poder oxigenar numa boa, né? Então, assim, eu acho que depende muito do tempo que você vai ficar reanimando esse paciente. Se passar muito tempo e você não ventilar ele, esquece. Tá? Só nem chegue rápido. Não sei se vocês ouviram falar daquele lance da motolância, para que os socorristas cheguem de moto no local do acidente. O objetivo deles é chegar o quanto antes para poder começar a reanimar, porque eles vêm com todo o conhecimento e os equipamentos adequados. Tá? Então não é errado também você só massagear, mas se for demorar muito, você tem que ventilar, senão não vai adiantar. Tá? Agora vamos conversar um pouquinho sobre epilepsia. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar daquela pessoa que convulsiona, que é epilético. Às vezes na escola, às vezes no ambiente de trabalho, a pessoa do nada cai, ou fica tremendo, ou começa a salivar. Então, epilepsia são pessoas que têm algum distúrbio neurológico e que em determinado momento, às vezes por nada, tem uma crise epilética. Tá? Então, ela pode só tremer e passar, ela pode só ficar ausente, ela para e volta, como ela pode ter tremores generalizados, ela pode cair, você está em pé, cai, está sentada, cai, ela pode liberar esfíncter, perder xixi, perder cocô na hora da crise. Uma característica bem peculiar é que ela começa a se salivar muito, ela começa a ter muita perda de saliva e se você não ajudar, às vezes ela pode engasgar com essa saliva e ter uma parada respiratória, porque ela não consegue mais respirar, tá? Então a contração acontece
lembrar que quando o paciente está em convulsão, ele não respira direito e pela contração intensa da musculatura, tem falta de oxigênio no corpo todo. Mas onde é o mais importante? É no cérebro, tá? Então, essa pessoa tem que ser atendida, ela precisa de uma ajuda, principalmente de quem está do lado dela. Ela não, às vezes recupera rápido, assim como pode demorar muito. Então não é porque parou de tremer que ela recuperou, vou embora, já passou. Não, fica com essa pessoa, porque mesmo que ela pare de ter a convulsão, ela não recupera os sentidos perfeitamente. Ela recupera, mas ainda ela fica tonta, pode ter tontura, pode ter ainda esquecimento. Então não é porque parou de tremer que acabou o nosso atendimento com ela, tá? Quando você for atender uma crise convulsiva, também é importante ter outras pessoas, porque tem coisas que são importantes você saber. Quanto tempo ficou em parada? Então, se você está ali ajudando, você não consegue controlar o tempo. Então, alguém controla o tempo. Se essa pessoa tiver com roupas apertadas, gravatas, qualquer objeto que dificulte a respiração, tirar. Se tem óculos, cuidado que com os tremores, o óculos pode machucar. Então a gente tem que evitar que essa pessoa também piore o estado de saúde dela. Como? Tirando os objetos, tirando as coisas que possam machucá-la. Se ela cai perto de uma quina, por exemplo, se ela fica batendo, ela vai cortar a cabeça ou vai se machucar. Então, tirar a pessoa dessa situação também. Na convulsão, como tem a cianorreia, é importante ela ficar de lado, diferente da parada, tá? Porque aí a saliva sai e não fica assim engasgando com a saliva. Não tumultuar. Como que é? Ah, tem uma pessoa convulsionando aqui, vem todo mundo aqui. Não, ela lembra que na convulsão tem falta de oxigênio. Então se vocês fazem um círculo ali em volta, ela vai ficar com pior oferta de oxigênio. Então não fazer isso. Deixar ela num ambiente arejado o máximo possível e ficar ajudando, mas não ficar aquele tumulto em volta com todo mundo circulando ela, tá? Sempre lembrar que parou a crise, ela não está ótima. Você tem que ficar com ela até o familiar chegar ou até ao marido, filho, alguma coisa assim, tá bom? Tudo bem de convulsão? Dúvidas? Nada? Gente, não ter medo, tá? Quando a pessoa está convulsionando, tem muita gente que tem medo, pavor. Não ter medo. Isso vai normalmente passar. Se não passar, chama o resgate para vir para ir para o hospital para tomar medicações para passar a crise. Eles falam que a língua embola nessa situação, que tem que fazer. Não, é assim, a língua vai ter os mesmos tremores que você está vendo no braço, na perna, no corpo todo. O que a gente orienta é não colocar o dedo na boca. Por quê? Com esses tremores ela pode te morder. Se você puxar a língua para fora, que você já deve ter ouvido falar isso, puxa a língua para fora para ela poder respirar. Não puxa, porque também com os tremores ela vai morder a própria língua dela, vai sangrar, a língua sangra muito e você vai piorar a situação. Então a única orientação é que se estiver comendo ou tiver alguma coisa na boca, tentar tirar aquilo que está na boca. Só, tá? Não enfia o dedo, não põe pano na boca, não faz nada disso. Nem puxa a língua pra fora. Tá bom? O que mais? O pessoal às vezes põe colher dentro, né, da boca pra não... Não precisa. Não põe nada. Ajuda só a pessoa, mas não põe nada na boca. E se tiver alguma coisa conseguir tirar, melhor. Mas cuidado com o dedo que ela pode te morder também. Dúvidas? Então vamos lá. Queimadura. Tá? Então o que é a queimadura? É aquela lesão que pode ser desencadeada tanto por um calor, como por fogo, como por um frio intenso. Frio também queima, tá? Ou eletricidade, ou produtos químicos e até radiações, tá? A queimadura, ela tem diferentes graus. E aí que diferencia o como que eu vou ajudar essa pessoa acidentada, que está com uma queimadura importante. Tá? Então uma queimadura de primeiro grau, o que é? É aquela queimadura que só comprometeu a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, tá? Que não vai deixar sequelas,
que por outro lado dói muito. Essa queimadura aqui impressiona muito porque ela fica muito vermelha, dói muito, é uma coisa horrível, né? E aí vem aquelas coisas, vamos pôr gelo, vamos pôr manteiga, vamos pôr tal coisa. E aí vocês vão ver que não resolve, tá? Então essa é uma queimadura de primeiro grau por diferentes agentes, tanto sol, quanto substâncias químicas, quanto água quente, tá? Na queimadura de segundo grau, é aquela que foi um pouco mais profunda. Então como que eu sei que foi segundo grau? É quando fez bolha. Quando faz bolha é porque pegou a epiderme e a derme. Então aí faz a bolha, tá? Essa queimadura de segundo grau, ela pode ser superficial e pode ser profunda. A superficial de segundo grau é aquela que tem bolha e ainda dói. E a profunda de segundo grau não dói. Ela para de doer. Tá cheio de bolhas, mas parou de doer. É aquele paciente que tem a bolha, mas não dói tanto. Por que vocês acham que acontece isso? Quem chuta? Já atingiu as terminações nervosas. Perfeito. Porque a gente tem as terminações nervosas, que é o que dá o tato, né? A sensibilidade. Quando formou a bolha e pegou essa camada das terminações nervosas, elas estão mortas. Então você não sente mais. Por isso que a segundo grau profunda, você não tem dor, tá? E aí, a segundo grau, quando é região assim de dobras, como cotovelo, ou na região dos dedos, ou aqui, ela dá sequelas. Porque ela vai promover uma cicatrização, que se você não deixar bem posicionado, ele vai ficar assim. E isso aqui forma uma aderência tão grande que depois só com cirurgia para resolver. Então nós vamos tratar uma queimadura de segundo grau de forma diferente da de primeiro grau. A gente tem que isolar bastante essas regiões para que não promovam uma aderência, uma cicatrização que depois é só com cirurgia para resolver, tá? E a queimadura de terceiro grau é aquela que comprometeu tudo. Pegou pele, pega músculo, pode pegar osso, pode pegar os vasos que estão circulando aqui por essa extremidade. Então, queimou aqui muito sério, vai perder a circulação da extremidade, tá? É aquela queimadura extremamente profunda que precisa ser atendido só em ambiente hospitalar mesmo. Então, como eu falei, dependendo do grau, tem coisas que a gente tem que fazer e tem coisas que a gente não tem que fazer, não pode fazer. O que é o certo e o errado? Resfriar a região queimada com uma água mais fria? Pode. Pôr gelo? Pode? Não pode. Tá? Lembrar que o gelo promove uma vasoconstrição. O que é isso? Ele pega o vaso e fecha. Se você já tem uma dificuldade de circulação e você põe gelo, o que vai acontecer? Vai piorar aquela área que está machucada. Então nunca pôr gelo. Pode pôr uma água mais fria? Pode. Pode proteger o local com pano limpo ou com um desses plásticozinhos, se não tiver a pele saindo, e levar ela para um local que tenha médico para poder ser atendido. O que não pode é o gelo, a famosa pasta de dente, que eu usei isso muito na minha infância. Queimadura era pasta de dente. Em casa era assim, né? Acho que vocês devem ter visto isso. Não pode pasta de dente, porque depois para tirar a pasta de dente é um horror. E aí você vai atrapalhar o atendimento. Óleo de cozinha, manteiga, também não pode, não deve, não vai ajudar, tá? Tem substâncias adequadas para você pôr numa queimadura. Cuidado com pomadas anestésicas. Sabe aquela pomadinha de xilocaína ou aquela pomadinha que vai tirar dor? Imagina aquele paciente com aquela área enorme, toda queimada. O que ele quer? Ele quer tirar dor. Então vamos passar uma pomada anestésica. Por que vocês acham que não pode? Tem ideia? Lembrar que tudo que você passa na pele tem absorção. Por menor que seja a absorção, absorve. Então, se você tem uma área grande com uma queimadura e você passar pomada anestésica, o que vai acontecer? Vai absorver muito. E aí pode dar intoxicação pelo anestésico. Então, não usar pomada anestésica. Tá com dor? Toma remédio via oral. Ou vai para o hospital. Tá? Não tirar a roupa. Se a pessoa tiver com uma queimadura e a roupa está aderida, não puxar a roupa, porque aí você acaba tirando tudo. Quando tiver bolhas, se for de segundo grau superficial e você tem uma bolha ali,
Você pode até drenar essa bolha com um objeto extremamente limpo. Então a gente não aconselha fazer isso em ambiente domiciliar ou de trabalho. Deixa para fazer isso no hospital. Mas pode furar a bolha? Pode. O que não pode é tirar aquela camada de pele que fica em cima da bolha, porque isso aí vai servir de proteção, tá? Mas se for furar, cuidado com o objeto que você vai furar. De primeiro grau, tomar só os cuidados e ir para o pronto-socorro, tomar analgésico via oral. De segundo grau, limpar com água. No hospital, sim, vai promover a limpeza com um sabão de clorexidine, que é aquele antisséptico que a gente usa no hospital. Bastante água corrente. E a sulfadiazina, que é uma substância, uma pasta própria para queimadura, tá? Após a cicatrização, usar o filtro. E de um segundo grau profundo e de terceiro grau, tem que ser atendido no hospital. Por quê? Lembrar que quando você queima aquela região, você perde toda a capacidade de conservar naquele local água, eletrólitos, substâncias essenciais para você viver. Então, queimado é um problema muito sério para ser tratado. Ele faz um distúrbio metabólico e de hidratação muito grande. Ele perde muita água, porque deixou de ter a pele que protegia. Ele perde muito eletrólitos. Então, ele fica normalmente, não só pelas lesões, mas pelo distúrbio todo que vem junto com a queimadura, muito tempo internado. Com grande risco de pegar uma infecção, porque você perdeu a camada de proteção. Então, são pacientes que ficam muito tempo em hospital, que têm grande chance de óbito, tá? Sempre que tiver queimadura, lembrar das vacinas, ver se o paciente está imunizado, se não está faltando nenhuma vacina, se tiver, tomar. E ir para um hospital que realmente atenda, né? Aqui tem só um diferencial que eles falam, que se você queima muito perna ou braço, evitar deixar essa região queimada para baixo. Porque já com a queimadura, você incha naquele local. Se você deixa para baixo, incha mais ainda. Então fica pior. Tá? Só um lembrete. Tudo bem de queimaduras? Dúvidas? Deixa eu falar também de jogar uma toalha com água molhada assim, no local de queimadura, também não. Também não, porque se tiver lesão da pele, você jogar a toalha grudar lá, depois para tirar, você tira a pele junto, a camada que está queimada junto. Isso pode ser ou não. Eu acho que não deve pôr a toalha queimada. Se você quiser jogar água corrente, tudo bem. Mas não gelada, tá? Só para esfriar um pouco o local. Mas eu não passaria pano, não. Não jogaria pano nem molhado, nem nada. Eu acho que isso ficaria só mais adequado quando você tem fogo. Sabe? Quando você está queimando, você está com fogo na roupa, ou você está saindo do incêndio aí e tem fogo nas suas vestimentas, aí você pegar um pano molhado e te envolver, você vai apagar o fogo. Acho que o intuito, na verdade, é esse: apagar o fogo e não melhorar aquela área queimada. Tá? Se tiver uma área exposta, queimada, não jogar pano. Bom. Dúvida, gente? Vamos falar então um pouquinho de fraturas. Tá? A fratura, como nós vimos lá na manobra de ressuscitação, não é o mais importante para a gente resolver de imediato. Primeiro é respiração, depois é batimento cardíaco, depois que nós vamos pensar nas fraturas. Em compensação, é a coisa que mais impressiona. Né? Você vê aquele negócio, um membro totalmente torto, ou então um local sangrando muito, às vezes impressiona muito e você vai lá. Não, primeiro você vai para respiração e batimento, tá? Fratura, o que é? É quando o osso quebra. Pode quebrar por um trauma na região, pode quebrar por um impacto muito grande, caiu de uma altura, ou então levou um trauma muito grande. E essa fratura, vocês vão ver que tem dois tipos. Tá? Tem aqui só fratura e tem aqui fratura e fica exposta. O que é isso? É quando o osso sai para fora da pele. Quando você tem uma fratura, você tem que tomar cuidado com a circulação daquele membro, porque lembrar que perto do osso passa os grandes vasos, tá? Veia maior, artéria maior e nervo. Então, se você quebrou o osso, e que nem aqui, ó, nessa projeção, o osso se locomoveu, na hora que ele faz isso, ele pode romper
a circulação daquele membro, tá? Então é muito importante você verificar onde está a fratura, se ele tem perfusão ou não, se tem pulso. Aqui, alguns tipos de fratura, né? Uma fratura só que o osso quebrou e não se locomoveu, que é aquela onde só incha, tá? A região fica só inchada, então isso é fácil, põe uma tala, vai resolver. Quando o osso se locomove, você tem às vezes que usar parafuso ou placa, mas isso tudo é a nível do hospital. O que a gente tem que fazer no primeiro atendimento? É ver se aquela região fraturada tem pulso ou não. Porque imagina isso daqui. Com essa exposição óssea, pode ter lesado os vasos, que são responsáveis pela circulação, e pode comprometer toda a perfusão do pé. Se vocês encontram um paciente assim, a orientação é não mexer no local de fratura. Ah, mas o que eu vou fazer? Duas coisas que você tem que se preocupar. Está sangrando muito? Romper um vaso grande? Então, estancar o sangramento até ele chegar no hospital, porque senão ele vai morrer por hemorragia. E se essa região que está para baixo da fratura começar a ficar enegrecida, preta, sem perfusão, então a gente pode tentar colocar na posição mais anatômica possível. Do contrário, é não mexer, tá? Porque senão você pode piorar. Ou então um osso que está ali perto do vaso e você tenta melhorar a posição, você acaba rompendo o vaso. Então a orientação primeira é não mexer, tá? E pensar que vocês vão só se preocupar com isso depois que vocês já viram todo o resto, tá bom? O tratamento vai desde uma imobilização com gesso até uma grande cirurgia para colocar placa, parafuso. Mas isso tudo é nível de hospital. Envenenamento. De fraturas, tranquilo, gente? Uma pergunta. Qual é a maneira mais eficaz de extensão sangrante? Fazer um garroteamento. Pegar qualquer coisa que você possa garrotear para que ele pare de circular. Para que o sangue pare de chegar naquela região onde está sangrando. Isso se for, por exemplo, um membro. Mas vamos supor aqui na barriga, como você vai fazer? Vai só comprimir, vai só apertar. Aí fica segurando. Tá? Fica segurando. Até o socorrista chegar. E assim, uma grande coisa que eu vejo é assim, tá, vamos supor, sangrando aqui. E você tá ou estancando aqui, ou comprimindo aqui e o sangramento parou. Aí você vê que encheu de sangue, aquele lá compressa ou aquela toalha, seja lá o que você pôs aqui para comprimir. Encheu de sangue, vou trocar. Tira essa, dá uma limpa. Encheu? Não faça isso, tá? Porque todos os fatores de coagulação que esse sangue perdeu, tá aqui nessa sua toalha, vamos dizer assim. A hora que você tira essa, põe uma limpa, você joga fora todos os fatores de coagulação. Então, se está sangrando muito, você põe alguma coisa ali para comprimir e deixa. Encharcou, você pode pegar outra e pôr por cima, não ficar trocando, tá? Se puder fazer o garroteamento, fazer o garroteamento. Principalmente quando é vaso muito profundo, que você tenta comprimir e não resolve. Mas isso não prejudica a circulação? Dos dedos? Prejudica, mas aí é enquanto ele vai ser removido. Se você deixar também ele sangrando, ele pode morrer por hemorragia. Então, assim, é uma coisa pra gente fazer de imediato, pra ver se ele não morre por hemorragia e tentar tirar isso o quanto antes, né? Mas você só vai conseguir tirar, por exemplo, esse garrote dentro do centro cirúrgico. Senão ele vai ficar sangrando e você não tem por que pegar o vaso. Você não tem lá o material. Então, assim, é aquele negócio, é primeiro atendimento. É só até chegar realmente o SAMU ou até ele dar a entrada no pronto-socorro onde ele possa ser devidamente atendido, tá? É o tipo da coisa meio assim, que você vai fazer para não piorar a situação dele, né? Envenenamento, então, gente, é aquela condição que você acha a pessoa ou intoxicada ou envenenada, e aí é muito importante a gente prestar muita atenção naquele ambiente, porque é isso que vai fazer a diferença depois quando ele chegar no hospital. Tá? Quando você chega e vê a pessoa lá desmaiada, você vê caixa de remédio, é importante você pegar a caixa do remédio, levar junto para o hospital, tentar ter certeza com o que ele se envenenou, tá? Nunca provocar vômito, tá?
Tomar muito cuidado com isso. A gente fala, a pessoa toma um monte de remédio ou substância que envenena, então vou provocar vômito, vai jogar para fora. Não provocar vômito, tá? Isso não é legal, eu vou mostrar já por quê. Então, no envenenamento, você encontra a pessoa de diversas formas. Às vezes só suando frio, pálida, às vezes desmaiada, sendo inconsciente, às vezes em estado de choque, que não consegue nem conversar, tá? E até em situações de óbito, que você vai ver que a paciente já está com parada cardiorrespiratória e aí você tem que tentar a manobra de reanimação. O que fazer no envenenamento? Chamar o pronto-socorro, chamar o SAMU para remover esse paciente, manter os sinais vitais, se ele não estiver respirando, fazer respiração, se não tiver batimento, fazer os batimentos cardíacos, manter ela aquecida, isso é importante. Procurar o máximo de informações naquela cena que você encontrou, a pessoa envenenada, para levar isso para o pronto-socorro ou para onde ela vai ser atendida. Às vezes, no próprio rótulo do produto, vem o que a gente deve usar, tá? Então, isso vai ser muito importante a hora que você chega lá no hospital. Se você leva a embalagem junto, você consegue saber como tratar adequadamente. Aqui em Campinas, a gente tem todo um respaldo do Centro de Intoxicações da Unicamp, tá? Sabendo também a droga que ela tomou, ingeriu, você ligando lá, mesmo que você não saiba como tratar, você liga no Centro de Intoxicações da Unicamp, eles funcionam 24 horas e eles te orientam o que fazer, tá? Mas nunca provocar vômito, principalmente paciente que toma substâncias cáusticas, que queima, tá? Tipo soda cáustica ou material de limpeza, criança que costuma muito pegar material de limpeza e ingerir, não provocar vômito, tá? Porque esse material, essa substância queima na entrada e queima na saída, então não provocar vômitos. E leite, o que vocês acham? Do leite, ele está ainda acordado, ele consegue engolir. Do leite, ele está lá com uma intoxicação. Não dá leite, tá, gente? O cálcio pode reagir com esse produto que ele ingeriu e provocar reação química com liberação de calor e provocar queimadura, tá? Então não dá leite também, tá bom? Nem provocar vômito e nem dar leite. Levar para o pronto-socorro imediatamente. Se tiver em parada, reanimar e tirar do ambiente o máximo de dicas, de coisas que possam te ajudar no tratamento dele. Tá bom? Agora eu vou falar para vocês rapidamente de infarto e de acidente vascular cerebral. O infarto é quando faltou oxigênio naquele músculo do coração. Tem diversos fatores. Pode ser só uma arterinha que fez um espasmo, que fechou, assim como pode ser uma placa de gordura que obstruiu essa artéria, então o oxigênio faltou lá. Pode ser outras malformações que esse paciente tem. E como que eu vou perceber que a pessoa está infartando? Ela começa com uma dor forte, que depois vocês vão ver que não é só dor no peito. O mais característico é dor no peito irradiado para o braço esquerdo. Mas tem pacientes que é totalmente diferente. É uma dor nas costas, é uma dor de estômago e, na verdade, é um infarto. Então a gente tem que ficar muito atento com isso, porque a localização da dor pode ser diversa, tá? Normalmente está associado com suor frio, uma sensação de morte iminente, você tem uma sensação que você vai morrer, você pode ter náuseas, pode ter falta de ar e você precisa ser rapidamente removido. Aqui é um esqueminha onde está pintado de vermelho, são as regiões onde o paciente que está infartando pode sentir a dor. Então você vê que são as mais diversas, né? Não é um caso típico. Às vezes é uma dor na região do estômago, você fala, é aquela comida que eu comi ontem. Ou então é um anti-inflamatório que eu estou tomando, está me dando azia. Não pensar assim, tá? Ir para o pronto-socorro, porque se for um infarto, você precisa ser atendido e rapidamente atendido. Pra gente, de primeiros socorros mesmo, quando a pessoa infarta e caiu no chão dura, o coração parou de bater e ela parou de respirar, o que nós vamos fazer? Quem chuta? Vocês já sabem. Parou de respirar, parou de bater? Massagem cardiorrespiratória.
tá? É o que nós podemos fazer no nosso ambiente, assim, de não hospital, tá bom? E removê-la rapidamente para o serviço mais próximo. O infarto cerebral, o AVC, que a gente costuma falar, o derrame, vocês já devem ter ouvido falar. É a mesma coisa que acontece no músculo, só que aconteceu na cabeça, perto lá da célula do neurônio, que eu, como falei para vocês, é muito pobre de substâncias, de energia e de oxigênio. Então, qualquer falta de oxigênio no cérebro, você vai ter morte de neurônios, e esses neurônios podem ser responsáveis pela sua fala, pelo movimento dos braços, das pernas. Então, é aquela pessoa que perde todo o movimento daquele lado do corpo, tá? Então, é a falta de oxigênio, pode ser por uma obstrução arterial, por um espasmo arterial, que é a contração, ou às vezes por uma rotura de um aneurisma, que é uma lesão daquela artéria que se rompe, então cai sangue onde não deveria ter e falta oxigênio, que é levado pelo sangue em outros locais. Às vezes uma característica bem marcante é aquela pessoa que tem faz aquele sorriso torto, ele fica com a boca torta, tá? Porque um lado está paralisado e o outro lado está contraindo. Então essa pessoa tem que ser socorrida rapidamente, levada para o pronto-socorro. Igual no infarto, existem hoje substâncias que fazem a degradação desses trombos. Quando o paciente sofre um infarto ou um AVC por um trombo, existem substâncias, se você fizer esse tratamento rapidamente, no prazo de 2 a 3 horas, você pode reverter aquela área que ficou sem oxigênio e o paciente recupera muito bem. Então, no infarto e no AVC, rapidamente procurar o pronto-socorro, tá? Para poder receber as medicações que precisa. Pra vocês terem uma ideia como isso é importante, a administração rápida dessas medicações, hoje em Campinas, até o SAMU já faz a administração dessa substância dentro da ambulância. Confirmou que é um infarto, ele já recebe a medicação, tá bom? Dentro da ambulância. Bom, gente, aqui é o telefone da medicina preventiva e eu estou às ordens para qualquer dúvida, qualquer coisa que possa ajudar vocês. Espero ter acrescentado um pouco de informação do dia a dia de vocês, que não mexe com essa área, mas acho que tem algumas coisas que deu para captar. Certo? Ou não? Então tá bom. Nenhuma dúvida?